Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou te ensinar a preparar um pão trançado recheado de calabresa. Mas se você quiser, pode mudar o recheio. Pode fazer com queijo e presunto, pode fazer ele sem recheio também e rechear depois. Pode colocar um patê delicioso de frango, pode colocar um patê de sardinha, fica uma delícia. Você pode simplesmente rechear com queijo, presunto, salada, que vai ficar fantástico. Então, vamos para a receita. Você vai precisar de 10 gramas de fermento biológico seco, um pacotinho, tá? Vai precisar também de 2 colheres de sopa de açúcar e 240 ml de leite morno, tá, gente? Aí a gente vai adicionando aos poucos. E agora eu vou acrescentar aí 2 gemas de ovo. E vou começar a misturar e adicionando aos pouquinhos a farinha e também o leite. Se você é novo por aqui, eu te convido para se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para você não perder nenhuma receitinha. Aproveita e me conta qual a cidade que você está me assistindo. Eu sou Leane Santos, estou diretamente de Salvador, Bahia, trazendo uma receitinha de casa para vocês. Esse pão fica sensacional. Eu acabei de adicionar 3 colheres de sopa de margarina. Pode ser manteiga também, tá? 400 gramas de farinha de trigo sem fermento. Você vai adicionando aos poucos, colocando um pouquinho do leite. Até não conseguir mais misturar ali, a gente vai transferir essa massa para a bancada para começar a sovar, tá, gente? Então, mistura bem, adiciona todos os ingredientes e depois transfere essa massa para a bancada. Agora aí eu tô adicionando o sal. 1 colher de sopa rasa de sal para nossa receita de pão, tá bom? Aí termina de acrescentar o restante da farinha de trigo, do leite e agora dá mais uma misturada, transfere para a bancada e aí você vai começar a sovar essa massa. Gente, precisa sovar para ativar o glúten, tá bom? Para o seu pão ficar bem fofinho, bem macio e não ficar com gosto de fermento. Vai aí, você vai sovar por mais ou menos 10 minutinhos. Aqui eu vou cortar para o vídeo não ficar tão longo, mas é preciso sovar, tá certo? Se você preferir também dá para fazer essa mesma massa na batedeira planetária com aquele gancho que é específico para fazer massa pesada. Tampa, coloca no bol, deixa fermentar agora. Olha só, já dobrou de tamanho. Agora sim, a gente vai começar a modelar o nosso pão. Aqui eu vou fazer um pão trançado. Então, eu vou dividir a minha massa em 3 partes. Utilize um pouquinho de farinha de trigo para dar uma polvilhada na massa, na bancada, para auxiliar você, tá bom? Se precisar, você pode adicionar um pouquinho mais de farinha ou de leite. Dependendo da farinha, você pode precisar acrescentar aí, tá bom? Para chegar no ponto certo. O ponto dessa massa não é aquela massa dura. É uma massa mole, macia e fofinho. Dividi em 3 partes e agora eu começo abrindo do tamanho, o comprimento que eu quero fazer o meu pão, tá certo? O ideal é que você meça pelo tamanho da sua bandeja que você tem aí. Aí eu abro um pouquinho para os lados e vou rechear com o recheio da minha preferência, que no caso aqui foi uma calabresa ralada e aí acrescentei também um pouquinho de orégano. Eu venho fechando e vou fazer um rolinho, que vai ser uma perninha da trança. Depois de eu fechado, eu vou fazer com os outros 2 pedaços a mesma coisa. Abro mais ou menos o mesmo tamanho de comprimento, estico um pouquinho para os lados para você colocar o recheio, fecha o rolinho e reserva. E aí eu vou fazer isso com as 3 partes. Se você quiser fazer um pão trançado de 2, é só você dividir a sua massa em 2 partes. E aí você vai fazer isso aí, tá bom? Se quiser, pode rechear com o recheio da sua preferência, frango, queijo e presunto. Pode ser recheio doce também, tá certo? E agora a gente vai começar a modelar. E aí você vai passar manteiga ou margarina na sua forma. Não precisa untar com farinha. Somente passa um pouco de manteiga, margarina. E já vamos montar o nosso pão aí em cima da forma
para facilitar, já que é um pão recheado, eu não quero que esse recheio vaze e transborde para os lados, tá bom? Na hora que a gente for retirar o pão da bancada. Então, eu já vou fazer a montagem da trança já na assadeira, já na forma. E aí é simples, gente. É só fazer como se você estivesse trançando um cabelo mesmo, estivesse fazendo uma trança. Vai um por baixo, um por cima, e assim vai. Vira o lado da forma, faz o outro lado também. E agora a gente vai cobrir com um paninho e vai deixar descansar novamente até o pão dobrar de volume. E aí eu volto para a gente passar uma gema de ovo, polvilhar o nosso recheio ou o ingrediente da nossa preferência ali por cima e já levar para assar. Gente, o pão já fermentou, dobrou de volume. Agora sim, eu vou pincelar uma gema de ovo, pincela em todo o pão. E depois, aqui no meu caso, como eu tô fazendo de calabresa, eu reservei um pouquinho do recheio ali, um pouquinho da calabresa ralada e vou colocar por cima. Mas você pode polvilhar gergelim, pode polvilhar orégano ou o ingrediente da sua preferência. Pode ser queijo ralado, também fica uma delícia. Agora, forno pré-aquecido 200 graus, vamos assar o nosso pão. E esse é o resultado final, gente. É um pão recheado, macio, fofinho, suculento, excelente para você fazer aí na sua ceia, tá bom? Tem pessoas que não gostam de comer o panetone, que não podem comer doce, então você pode fazer um pão salgado. Vai ficar uma delícia, eu tenho certeza. Não se esqueça de deixar o seu like, por favor, gente. Deixe um comentário para mim, coloca aí o nome da sua cidade e da onde você está me assistindo, tá bom? Eu espero muito que você tenha gostado. Eu desejo para você um feliz 2025, que seja um ano muito próspero na sua vida. Que Deus te abençoe e até o próximo Receita de Casa.